Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para a nossa aula de hoje e hoje nós vamos falar sobre comunicação e linguagem. Então vamos lá. Primeiro, o que é comunicação, né? Quando eu falo a palavra comunicação, qual é o significado, qual é o conceito que ela tem? Nós entendemos o conceito das palavras, a ideia que ela passa, é extremamente importante nós pensarmos, principalmente nesta disciplina. Então vamos lá. Francos, Reis e Gil vão definir a comunicação como sendo o quê? Um processo complexo de informação usado para influenciar o comportamento dos outros. Processo interativo desenvolvido em contexto social, requerendo um emissor que codifica ou formula a mensagem e um receptor que a decodifica ou compreende. Então vamos trocar em miúdos agora. A comunicação ela é um ato de interação. Né? Se tem interação, é com o outro. É uma ação com o outro. Então, ou seja, tem sujeitos, é algo social. Ela coloca aqui, ó, contexto social. Ela desenvolve no contexto social, de interação entre o eu e o outro. Tá? Para além disso, dentro desse eu e o outro, nós temos um emissor. Opa, sou eu aqui no caso, na nossa aula agora. Eu sou o emissor que estou passando uma mensagem, estou formulando uma mensagem e passando para vocês essa mensagem. E vocês são aí os meus receptores, aqueles que estão recebendo a mensagem e estão decodificando, estão compreendendo aquilo que nós estamos, aliás, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou direcionando. Isso é um processo de comunicação. E essa comunicação, ela tem uma intencionalidade. Tá? Sempre que nós falamos de comunicação, ela tem uma intencionalidade. E o que é essa intencionalidade de comunicar? É influenciar o comportamento. Eu estou comunicando um conteúdo para vocês, eu estou interagindo dentro de um conteúdo. Para quê? Para que altere o comportamento de vocês. Qual é a alteração que eu espero? A aprendizagem de novos conhecimentos, de um novo conteúdo, tá? Então, toda vez que nós falamos de comunicação, nós falamos de interação social, nós falamos de um emissor, de um receptor e de uma mensagem, tá? Então, não podemos esquecer, ela vai acontecer num contexto de interação. E ela acontece a partir do quê? De que ferramenta que essa comunicação ela acontece? A partir da linguagem, a partir de uma linguagem e a partir de uma língua. Mas língua e linguagem é a mesma coisa? Não, não é. Língua é uma coisa e linguagem é outra. Quando eu falo de linguagem, eu estou falando sobre qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais e etc. Né? Então, quando eu falo de linguagem, é uma forma de eu passar uma ideia, um pensamento, uma sensação, né, ou sentimento, uma emoção, é eu expressar algo. E isso pode ser por meio da fala. A fala é uma forma de linguagem, uma forma de comunicação. Pode ser por uma forma escrita, pode ser por desenho. Quando você vai lá e você vê um desenho, né, ele não te passa algum sentimento, ele não te passa uma ideia, ele está comunicando algo. Então, ele está comunicando uma ideia, um pensamento do pintor, da pessoa que pintou, da pessoa que desenhou. Né? Uma foto também é uma linguagem também, uma linguagem artística. A dança, a música, a matemática, né? As ciências são formas de comunicar ideias, pensamentos, sentimentos, sensações. Então, tudo isso é o que a gente vai chamar de linguagem. É uma forma de se comunicar. E essa linguagem, né, ela se difere então, né, ou é diferente da língua. Porque o que é a língua nessa ideia toda? A língua é um sistema de representação constituído por palavras e por regras, ou seja, a nossa linda e maravilhosa gramática, né, que as combinam em frases que os indivíduos de uma comunidade linguística usam como principal meio de comunicação e de expressão, falado ou escrito. Ou seja, a língua ela tem características, né, ela tem, aliás, regras que a organizam. Ela tem regras que a compõem e que vão direcionar a sua produção e a forma dela ocorrer dentro daquela sociedade. Então, por exemplo, no Brasil nós temos a língua portuguesa. A língua portuguesa tem uma organização própria, ela tem uma regência, né, gramatical, ela tem alguns pontos que a faz ser língua.
Ela tem uma pragmática, ela tem uma fonética, ela tem uma fonologia, ela tem uma sintaxe, né? Então ela tem estruturas que vão a defini-la como língua. E aí, aqui já vale também a gente pensar um pouquinho sobre a Libras, né? Que é a língua brasileira dos sinais. A Libras não é linguagem, ela não é uma linguagem só gestual visual. Ela é uma língua, porque ela tem uma gramática própria. E, aliás, é a segunda língua oficial do Brasil, tá joia? É, então, quando nós falamos de língua, nós falamos dessa estrutura que tem uma regra, que tem uma organização, que tem uma gramática. E linguagem é uma forma de expressar ideias. A língua ela vai ter uma organização falada, oral, e uma organização escrita. Tá? Então, você vai lá para os Estados Unidos, você vai ter o inglês. Então, o inglês ele tem uma forma oral e tem uma forma que é escrita. Você vai para o Japão, você vai ter uma forma oral e você vai ter, né, aliás, diversas formas escritas e orais lá também, né? Que daí tem os katakana e os hiragana, coisas assim, né? Para quem conhece aí, né, tá mais por dentro, tem outras formas de escrita. Ele tem uma escrita que não é igual à nossa escrita, né, por letras. Ele tem uma escrita que é iconográfica, que é a partir de símbolos que representam os sons. E nós temos uma forma de escrita um pouquinho diferenciada, porque nós escrevemos a partir de letras, né? De símbolos gráficos também, né? Mas símbolos que são aí meio que, entre aspas, né, padronizados dentro de alguns países que utilizam esse sistema de escrita alfabético como o nosso, né? Seguindo então, quando a gente fala da linguagem, ela pode ocorrer de duas formas, né? Ela pode ser uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Quando eu falo de linguagem verbal, eu estou falando daquilo que pode ser então verbalizado, aquilo que pode ser falado, né, oralizado ou pode ser escrito, porque nós utilizamos o verbo, né, a palavra. Então, quando eu falo de linguagem verbal, é tudo aquilo que está direcionado a fala e escrita. E a linguagem não verbal, ou seja, aquela linguagem que não utiliza a escrita como suporte. E o que nós temos aí dentro da nossa sociedade que nós não utilizamos a escrita? As placas. Então, por exemplo, as placas de trânsito ou placas de lugares, né? Quando você vai no banheiro e você vê lá aquele homenzinho ou aquela mulherzinha, você sabe, em qualquer lugar que você vai, que você vê aquilo lá numa porta, você já vai identificar que ela representa o quê? O banheiro. Mesmo que não esteja escrito lá banheiro. Mas aquilo representa, aquilo te traz uma ideia, comunica uma ação. Então é uma linguagem não verbal. Para além disso, nós temos também na nossa sociedade a expressão facial, né? Então, quando alguém está feliz, a gente dá um sorri, a gente sorri. Isso é uma linguagem não verbal. Quando eu estou triste, eu faço uma carinha mais cabisbaixa, né? Então, aquele olhar mais caído, aquela boca que não tem um sorriso. Então, isso é o que vai caracterizar uma linguagem não verbal de tristeza. Ou, né, sinais, né? Que aí os sinais ele tem uma questão muito social, cultural também, né? Por exemplo, o joinha, né? Quando alguém faz algo bom, opa, joinha, curti, não curti, né? Então joinha para baixo. Né? Ou quando a gente quer xingar alguém, né? Que eu não precisa nem falar que dedo que a gente mostra. Isso tem uma representação, né? E passa uma comunicação. Está passando uma ideia, um pensamento, um sentimento. Né? Quando eu vou mostrar o dedo para alguém, né? Nosso dedo médio, nosso dedo do meio, né? Eu tenho um sentimento que eu quero expressar. Que não é de felicidade, não é? Então, quando eu faço um joinha para alguém, eu quero falar que eu tô triste? Não, eu estou mostrando algo de aprovação, ele tem uma ideia de aprovação. Então, isso é o que a gente vai chamar de linguagem não verbal. Para além disso, né, de placas, expressões faciais e corporais, a nossa roupa, o nosso cabelo, a forma como as meninas se maqueiam, pintam as unhas, as joias que utilizam, tudo isso representa, né, está dentro da representação da linguagem não verbal também. Porque tudo isso expressa ideia, pensamento, sentimento ou, né, uma forma de ser. Comunica algo para outra pessoa. Então, dentro da forma da linguagem verbal, já como falei para vocês aí, nós falamos da comunicação oral e da comunicação escrita. E sempre nessa linguagem verbal, ela está ligada a um propósito específico. A gente não pode esquecer nisso. Ninguém fica falando à toa, tá?
Até mesmo a pessoa que fala sozinha, e eu não vou entrar aqui em detalhes agora, né, porque não compete a nossa disciplina, mas é o que a gente chama de pensamento generalizante. Ela precisa falar sozinha para, né, gerir os seus próprios pensamentos, para organizar os seus pensamentos. Isso acontece com a criança lá de 4, 5 anos e isso acontece com adultos também. É quando você fala lá, nossa, né, para onde mesmo que eu tenho que ir agora? Quando você fala com você mesmo, está organizando os seus pensamentos. Então tem um propósito que é informar, comunicar, responder algo, perguntar algo, relatar algo, né, que foi lhe solicitado, influenciar algo, né? Por isso que o povo aí das mídias sociais hoje, né, os influencers, como que eles influenciam? A partir da palavra, não só das suas ações, mas também daquilo que eles falam, né? Ordenar, instruir e por aí vai. Então, sempre a linguagem, a comunicação, ela tem um propósito específico, ela tem uma intencionalidade. Ou seja, ela não é neutra. Guarda isso aí. Linguagem não é neutra. Comunicação jamais, nunca será neutra. E uma coisa que parece óbvia, mas eu acho que é importante a gente falar, né, toda comunicação para ser eficiente, ela tem que estar pautada na língua do seu interlocutor. Ou seja, se eu estou interagindo com vocês aí, vocês são falantes nativos da língua portuguesa, adiantaria eu vir aqui e ou seja, começar a falar, né, em libras com vocês, não ia adiantar nada, né? Não ia ajudar nada. Por quê? Quem é falante de libras aí? Ninguém, né? Então, aliás, não sei, né? Mas vai que tem alguém aí. Mas a maioria das pessoas não são. Adiantaria eu vir aqui e começar a falar em russo? Vocês compreenderiam? Não. Então, eu ia ter um emissor, ia ter um receptor, mas essa mensagem seria compreendida? Não. Né? Então, sempre o processo de comunicação elas tem que estar dentro da língua do interlocutor. E depois nós vamos ampliar um pouquinho mais que para além da língua do interlocutor, a gente tem que falar dentro do mesmo gênero textual que aquele interlocutor compreenda e assimile, dentro do mesmo nível linguístico do nosso interlocutor, que é onde vai entrar sociolinguística, etnolinguística e variação linguística, tá? Bora lá. E a linguagem não verbal, né? Vocês já perceberam que eu utilizo muito linguagem não verbal, né? Minhas mãos falam comigo, né? O meu corpo fala comigo também. Eu falo que se amarrar as minhas mãos eu não dou aula, eu não falo, né? Porque tá muito aqui. Não só porque eu sou, né, também usuário da Libras, né? Eu me comunico em Libras também, mas e por isso a gente cria um hábito de movimentação. Mas para além disso, né, tenho descendência italiana e os italianos adoram, né, falar com as mãos. E quando a gente fala desses movimentos corporais e expressões faciais, fazem parte dessa linguagem não verbal. Então, quando eu falo de linguagem não verbal, eu estou falando do corpo. Eu estou falando de mímicas, eu falo das expressões, eu falo dos gestos, dos movimentos que eu realizo, eu falo da postura, né? Olha essa imagem aí, elas não estão aqui à toa, né? Olha a imagem dessa moça, é aí que está do seu lado esquerdo, né? Aliás, do meu lado esquerdo aqui, né? Olha só essa moça aí, como ela tá. Como ela está sentada nas cadeiras. E cada cadeira representa uma ideia, ela me traz um sentimento, me traz uma percepção sobre o que ela está sentindo ou de como ela está lidando com aquele espaço, né? Na primeira que ela está sentada com a mão aqui, tipo, que saco, né? Esse negócio não vai começar, não vamos chamar para entrevista logo. Enquanto que na última ali que ela está toda altiva, né? Recostada lá atrás, sentada bonitinho, com o papelzinho na mão, ela traz uma postura mais feliz, né? Uma postura mais de interessada, né? Enquanto que ao lado tá aquela recostada lá atrás, tipo assim, não tô nem aí com o que tá acontecendo aí. Tô nem aí com o que tá, né, com a hora do negócio. Então a nossa postura, e tem um livro muito interessante que se chama O Corpo Fala, que vai trazer justamente isso para nós. Né? Então, como que a postura corporal, o que ela quer comunicar? Que o nosso corpo fala. Tá? E para além disso, nós temos aí também gestos, gente, que são fantásticos, né? E olha que interessante aqui do nosso lado esquerdo, debaixo da mulherzinha aí também, né? São sinais, muitas vezes, que nós fazemos, gestos, sinais que nós fazemos com a mão, com o braço, para as pessoas, e ele tem uma representação. E esta representação, muitas vezes, ela é social, é cultural, é regional. Então, por exemplo, né, o joinha. O joinha é quase que, né, globalmente utilizado para falar que é algo bacana, algo bom.
Porém, né, se você for lá na Inglaterra e mostrar o dedo indicador para ele ou fazer vizinho para eles vão se ofender. E por que eles vão se ofender com isso? Né? Porque na guerra que teve lá entre os ingleses e os franceses sabiam que os ingleses eram excelentes arqueiros. Então, quando eles capturavam os arqueiros ingleses, o que eles faziam? Eles cortavam esses dois dedinhos, né? Então, eles ficavam sem dedinho porque eles não conseguiam depois usar o arco e flecha. Então, os franceses, para tirar um sarrinho ali dos ingleses, eles mostravam os dois dedinhos, né? Ou o dedo indicador, para tirando o sarro deles. Então, se você faz isso lá, é ofensivo. Para nós, não. Você faz um Vzinho aqui, opa, vitória, bacana, legal, né? É algo bom. Para eles, não é algo bom. Então, esses sinais também faz parte de uma linguagem não verbal e está relacionado a esse contexto histórico, social e cultural daquele grupo, tá bom? Para além disso, né, nós temos aí outras linguagens não verbais, e para quem vai atuar na área de marketing, vai atuar ou tem interesse, vai utilizar muito, né? Porque no marketing o que acontece? Nós nos comunicamos por meio de iconografias. Né? Então, isso são as iconografias. Olha esse desenho aí vermelhinho com esse M amarelo bonitinho, né? O que ele representa? Você coloca isso em qualquer lugar do mundo e vai saber que isso representa o quê? O McDonald's. Tá escrito McDonald's? Não. Porém, ele traz uma representação. Ele está trazendo uma comunicação. E ele comunica o quê? Uma marca. Né? E a comunicação de marca é extremamente importante para o marketing externo, né, das empresas, das organizações de forma geral. Então, e isso já entra no que a gente vai chamar de imagens visuais. Por que visuais? Porque é aquilo que eu posso ver. Porque nós também criamos imagens mentais. Mas não vem ao caso neste momento. Quando nós falamos de linguagem não verbal, nós falamos especificamente de imagens visuais, tá bom? Imagens mentais. Um exemplo só para vocês saberem de imagens mentais é a representação que eu faço quando alguém fala para mim maçã. Você consegue pensar na maçã na sua cabeça? Isso é uma imagem mental. Os sonhos que você tem são imagens mentais, tá bom? Seguindo. Então, a fala, né? Para nós aí, comunicadores, né? Que seremos comunicadores, a fala é um dos principais instrumentos e métodos a ser utilizado no processo de comunicação. Né? Mas o que é a fala? Então, o que é essa fala? A fala, então, é um dos modos usados da comunicação, é o modo verbal oral, né? Ou seja, ele está relacionado a uma língua falada, e é uma forma, então, verbal oral de transmitir uma mensagem, uma ideia, um pensamento, um sentimento. E é, por excelência, a materialização e manifestação da linguagem. Opa, olha que bacana isso, né? Ou seja, quando eu falo, eu estou materializando uma língua, né, a partir de uma linguagem, que é a linguagem oral, verbal, tá bom? Então, a fala é o ato. É o ato da linguagem verbal, é a fala. Ela é o resultado, tá bom? E sempre relacionado a uma questão de língua. Então, nós temos a fala da língua portuguesa, a fala da língua inglesa, a fala, né, do russo, a fala do alemão e por aí diversas outras falas. De uma forma geral, nossa comunicação, né, entre os falantes, né, nativos, né, entre todas as nações, ela é oralizada. Nós temos aí, só para a gente desmistificar um pouquinho, nessa questão da comunicação, os únicos que não utilizam, né, a fala como recurso, né, nem todos, aliás, são os surdos que vão ter uma outra forma de comunicação, que é gestual visual, a partir de sinais, de gestos, que vão representar, então, a sua língua, essa parte escrita da língua, vamos dizer assim. Aliás, a parte oral da língua. Então, a fala do surdo são as mãos, são gestos e são os sinais. E linguagem, né? A linguagem ela é algo então tão comum, tão natural para a gente, que às vezes a gente não se atenta ao poder que ela tem. Tá? A gente não se atenta à responsabilidade que nós temos quando nós falamos. Então, vamos lá. As pessoas, em geral, não param para pensar no milagre que é a capacidade da linguagem. O ser humano tem o poder de entrar na mente do outro ser humano, né, que é aquilo que eu estou fazendo com vocês agora. Claro que de uma forma positiva. Despertando curiosidade, aguçando a imaginação, manipulando ideias, mudando atitudes, gerando conflitos,
tudo apenas com o poder do uso da palavra. Sabe aquela pessoa que chega, né? E eu acho que tem um povo aí que deve adorar um BBB da vida, mas é aquele pessoa do BBB que vai lá naquele grupinho e começa a fomentar algumas coisas ali. Sai dali, vai para outro grupinho e fomenta lá. Né? Como que ela faz isso? Com o poder da palavra, da comunicação. Né? Então ela tem o poder de gerar conflitos. Né? É aquela pessoa que conta uma história, né? A Sherazade. Já ouviram falar da Sherazade? A maior contadora de história aí dentro do campo das histórias. É aquela que conseguiu segurar lá o seu amado por 1000 noites, né? As 1001 noites que a Sherazade fez com que ele ficasse preso às histórias que ela contava. Com o poder do quê? Da palavra. Então a palavra, ela orienta, a palavra formula, a palavra traz vida, a palavra traz a existência e a palavra mata. Tá? A palavra, por isso que a gente fala que a palavra tem poder, mas o poder da palavra não é que ela tem um poder que é místico, né, que é sobrenatural. Não, é um poder material, porque a partir da palavra é que nós direcionamos ações. Nós somos capazes, né, de mudar atitudes e de influenciar atitudes. Não é à toa que eu coloquei essa imagenzinha para a gente pensar nas questões dos políticos. O quanto os políticos, né, se utilizam da palavra, da comunicação, da linguagem verbal oral para manipular pensamentos, eleitores, pessoas e afins. Tá? Então, ela tem um poder muito grande. E aqui só para a gente pensar, né, que dentro desse poder, ele está marcado também, né, está marcado por um contexto de linguagem culta e a linguagem coloquial. Né? Quando eu falo de linguagem culta, ela está direcionada a um público elitizado da nossa sociedade, que, entre aspas, são os melhores falantes da nossa língua. Mentira, gente, mentira, tá? Nem o pessoal lá da Academia Brasileira de Letras utilizam ou falam de uma forma com o nosso português culto, né? A língua portuguesa culta, não fala. O padrão da língua portuguesa culta é extremamente difícil, mesmo para os literatos, tá? O que nós falamos são formas, né, diferenciadas, variações dessa língua culta da língua portuguesa, que é o que a gente vai chamar de coloquial. Né? E isso é uma relação de poder, porque isso faz com que muitas vezes a gente olhe para as pessoas e fale que ela não tem uma capacidade de nos dar algo, capacidade de nos ensinar algo, ou nós a julgamos pela forma como ela fala ou pela forma como ela escreve. Nós temos que tomar um grande cuidado com isso. Né? Aqui, só para a gente brincar, mas para a gente rever essa ideia, né, pensar um pouquinho nessa ideia, eu trouxe essa tirinha para vocês. E diz assim, o carinha ali com raiva, né, puto da vida, fala pro colega ali, ó, eu vou matar essas pessoas tudo. O cara fala, errado. O certo seria, eu vou matar todas essas pessoas. Eu vou matar todas essas pessoas. Agora sim. E olha que interessante que pra gente pensar nessa relação de poder. Primeiro, né? Quando eu me comunico de uma maneira informal com os meus amigos, com o meu colega, eu coloco todos os S's e R's no lugar certo, eu utilizo as conjugações de forma correta, eu faço todas as concordâncias verbais, nominais de forma correta? Não. A gente fala no popular, não é? Eu vou matar, eu vou comer. Eu não falo eu vou comer, né? Eu irei comer aquele alimento neste momento. A gente não fala assim, fala eu vou comer. E boa. Entendeu? Né? O propósito da comunicação é o quê? Que o outro entenda a mensagem que seja enviada. Certo? Correto. Ele entendeu a mensagem? Ele compreendeu o propósito daquela mensagem, daquela informação? Tá perfeito, tá beleza, tá? Isso é muito importante. Para além disso tudo, né, outra relação de poder que a gente pode tirar dessa tirinha. Quando ele fala, eu vou matar todas essas pessoas. O cara ali, né, e é o que acontece na internet hoje, a gente vai lá, tá cheio, né, de super literatos corrigindo os outros, né, nos comentários de vídeos, né, de TikTok, de Facebook, de Instagram e por aí vai, nas redes sociais como um todo. Tem um monte de literato lá que sabe falar a língua portuguesa como ninguém, né, que fica corrigindo o outro, né, trazendo essa petulância e esse pedantismo de um pseudo culto na língua portuguesa, o que não existe, tá? E o que não é verdade. E aí ele está mais preocupado com o erro de fala, ou ortográfico, ou com a variação linguística que esse sujeito tem, do que com a ação que ele está cometendo. Né? Então o nosso amiguinho aqui, ó, eu vou matar todas essas pessoas. Aí o amigo falou, opa, agora você falou correto. Mas ele está preocupado com o que o amigo está passando para ele querer matar outras pessoas.
né, com o sentimento que ele tem ali? Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com quem são essas pessoas que ele deseja matar? Ele não está preocupado com isso. Então vocês percebem que quando a gente traz isso para a gente pensar, a gente está falando de relações de poder. A gente está falando a todo momento de alguém que detém o poder da fala e da ação e que pode influenciar de uma forma extremamente negativa o outro. Então, esse discurso de ódio, esse discurso que nós vemos nas redes sociais, na televisão, nas mídias como um todo, ela vai influenciar pessoas. E pessoas muitas vezes com uma capacidade intelectual muito mais baixa, que não conseguem compreender o que está sendo falado, que não conseguem interpretar. E aqui um exemplo, para fechar essa ideia, é aquele povo lá que tem um post falando, né? Vendo bolo de cenoura toda terça-feira a partir das 16 horas. Aí você vai ver lá embaixo. Tem bolo do quê? Ah, você faz hoje. É sábado. Você faz hoje bolo? Né? Que horas que sai o bolo? Por falta de interpretação de texto, né? É o que nós mais temos. Então, quando eu falo da norma culta, eu estou falando de uma língua que ela está preocupada, então, com a gramática, né? Extremamente gramática, né? É aquela coisa deliciosa que a gente estudava na escola, né? E eu não vou passar isso para vocês aqui, porque não é a nossa função, não é aula de língua portuguesa, né? A gente espera que a gente tenha agregado esse conhecimento no decorrer aí do nosso ensino médio e ensino fundamental. Mas quando eu falo de norma culta, e tem lugares para que ela ocorra, então, por exemplo, eu vou para um fórum. No fórum eu não posso chegar lá para o juiz e falar, e aí, beleza? Né? E aí, maluco? Não dá. Para o meu amigo eu posso. Né? Numa esfera que é coloquial, numa esfera que é comum, numa esfera que é popular, eu posso falar isso. Para o juiz, não. Tá? Então, a norma culta, ela tem uma regra, ela está dentro da regra oficial da língua portuguesa, ela tem uma ausência de gírias, né? Então, desses maneirismos da nossa fala, isso não pode. Ausência de formas reduzidas, então, vou comer. Não, eu vou comer. Eu não posso falar vou comer, né? Vou sair. Não. Tem que falar todos os R's e S's e U's e todas as letrinhas nos seus devidos lugares e todas as palavras de uma forma completa, tá? Porque isso é o que conta. Agora, na norma coloquial, não. Ela é muito mais livre, né? Ela é descontraída, ela é bacana, né? Então ela não tem uma preocupação com a gramática normativa. Ela não está preocupada se os R's, os S's, os L's estão todos lá nos lugares, nos devidos lugares. A intenção dela é comunicar uma ideia, um pensamento e um sentimento. Então ela usa gírias, ela usa de formas reduzidas, ela traz regionalismos, ou seja, características que são daquela região de uma forma específica. E aí, para a gente entender um pouquinho isso, eu trouxe aqui a ideia da tangerina. Para nós, né, aqui no estado de São Paulo, a gente fala pocã, fala tangerina, fala mexerica, e meio que a gente coloca tudo no mesmo pacote, né? Mas para alguns lugares, você vai levar tangerina e ele vai falar que é bergamota. Para outros lugares, vai falar que é mexerica, e você vai levar para outros lugares que pode ter outro nome, que eu desconheço. Ou pão, que para nós aqui a gente fala que é o pão francês. Você vai para nem sei onde que é mais agora, lá que fala que chama de cacetinho, né? Então, sim, tem nomes diferentes para a mesma coisa. Ou mandioca, aquilo que para nós é mandioca, para outro pode ser macaxeira, para outro pode ser aipim. Ou seja, nós temos variações de palavras, né, de representações, nós temos variações e formas de comunicar, de falar, de interagir, que está relacionado à sociedade onde aquele sujeito está, ao tempo histórico, né, que se representa e à cultura que ele tem. E quando eu digo de cultura, não é só essa cultura antropológica, essa cultura de produção, mas de cultura acadêmica. Uma pessoa que conseguiu que se desenvolveu até o ensino fundamental, ou que não foi para uma escola, ele vai ter uma cultura acadêmica diferente de alguém que fez um doutorado, um pós-doutorado, que se especializou em Harvard, né? Quer dizer que ele é melhor ou pior? Não. Quer dizer que eles têm conhecimentos diferentes. Ele tem uma variação da forma de articulação. Mas não quer dizer que um seja melhor ou seja pior. Existem lugares, momentos distintos para que elas ocorram. Tem formas, né, distintas para que elas aconteçam. Então, da mesma forma como em um relatório eu não vou falar lá para o meu chefe, colocar gírias num relatório técnico, eu não posso falar com outras pessoas que não falam que não têm a mesma formação, ou que não estão dentro do mesmo nível acadêmico que o meu, de uma forma altamente rebuscada, como se eu estivesse fazendo um relatório para a pessoa, né?
E aí, porque isso gera o que a gente vai chamar de procedimentos de exclusão, né? A gente não, Foucault. Né? O Foucault tem um livro que chama A Ordem do Discurso, que eu vou deixar aí disponibilizado para vocês, né, o nome, que é super interessante que vocês leiam, que ele vai falar sobre essa organização da fala, né, do discurso. Quem detém esse poder? Quem detém essa relação de poder a partir da comunicação? E ele vai falar que muitas vezes a fala, né, essa comunicação, esse discurso, ele exclui as pessoas. E por que ele exclui? Em toda a sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. Né? Foi fácil entender isso? Não, jamais. Foucault era um literato, né? Ele é um filósofo, né? Ele escreve de forma filosófica. Mas o que ele está querendo dizer aqui para a gente? Ele está dizendo, olha, produzir um discurso, produzir um texto, uma fala, seja ele falado ou seja escrito, na nossa sociedade é algo que é controlado, é selecionado e organizado, para que possa então distribuir para outros que também vão ter procedimentos para compreender e para repassar essas informações e que isso traz perigo, né? E é um perigo de dominação. E não é aleatório, né? Aliás, e que é aleatório. Ele pode ocorrer em diversas esferas, em diversos momentos, mas que não é possível a gente fugir dele. O que, trocando em miúdos, se alguém faz uma lei, quem faz a lei? Lá então o povo da alta cúpula dos deputados, né? A gente entende quem controlou, quem selecionou, quem organizou aquela lei. Foram eles. A gente entende o que a lei está dizendo? A gente entende o que a lei está trazendo? Não. Mas ela vai alterar o meu comportamento, a minha ação na sociedade? Vai. Né? Quem fez lá as leis trabalhistas? Né? Quem alterou as leis trabalhistas lá? Eles estão preocupados com o pobre, com a pessoa que trabalha no campo, nas pessoas que sofreram com a alteração da lei? Não. Mas foram eles que alteraram. E aquilo que eles escreveram, falaram, tem um peso social muito grande, que vai trazer, então, né, formas de dominação e exclusão desses sujeitos da sociedade. Entender? Então, sabe-se, continuando aqui, sabe-se que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa. E o que ele está complementando? Olha, tem pessoas que podem falar. Quem que pode falar sobre lei, sobre produção de lei? Os deputados. Eu posso falar? Não, eu não sou advogado, não sou formado em direito, né, eu não sou deputado. Então, quem pode falar? E essa pessoa que pode falar, ela detém um poder. E o Foucault, gente, é muito interessante, ele tem um livro que ele fala sobre a história da loucura, e ele vai dizer que quem detém o poder na nossa sociedade, na sociedade pós-moderna, é quem? O médico, a medicina. Né? Aquilo que a medicina põe, ou melhor, impõe, é colocado, é tomado como única e verdade, né? Única verdade que existe. E aquilo nós utilizamos como procedimentos de vida. E não é à toa, né, que eu trouxe até uma tirinha para falar sobre isso, mas daqui a pouco. Tá? Então, nessa fala do Foucault, ele vai dizer que existe então uma ordem, né, desse discurso, uma organização desse discurso na nossa sociedade pós-moderna. Então, o discurso nada mais é do que um jogo de escritura, no primeiro caso, de leitura no segundo e de troca no terceiro. E essa troca, essa leitura e essa escritura jamais põe em jogo senão os signos. O discurso se anula assim em sua realidade, inscrevendo-se na ordem do significante. Vamos trocar em miúdos aqui, né? O signo é a palavra, é o símbolo, aquilo que representa. Significante é aquilo, é o significado que eu dou para aquele signo. Né? Então, no caso, a palavra. E aqui ele está dizendo, olha, tem aquele que escreve, né? Aquele que faz, que falou ou que escreveu, aquele que lê ou que ouve aquilo que foi falado. E a troca é a interação dessa mensagem. Tá? E aí vamos ver o Calvin para a gente entender melhor aqui. Estou com fome, posso comer alguma coisa? O Calvin falando ali para a mãe. Claro, sirva-se. Então o que ele pediu? Algo para comer. Então ele quer comer. A mãe disse sim. O que o Calvin vai pegar? Um pote de cookies, né, de biscoitos? Pode pegar uma maçã, uma laranja na geladeira. Aí o Calvin ainda fala, arremata aqui, ó. Embora usemos o mesmo idioma, não estamos falando a mesma língua. Será que eles não estão falando a mesma língua ou será que eles não têm o mesmo significante ao signo que foi posto? O signo comer
Para o Calvin, representava ele comer aquilo que ele queria, que era o biscoito. O comer para a mãe tem um outro significante, que é o quê? Comer a fruta, né? Algo que é saudável. Ou seja, o significante é a ideia que eu dou àquele signo. E é isso que o Foucault quer dizer para a gente, que quando eu faço a emissão, então, de uma escritura, ele é um jogo tanto de escrita, quanto de leitura, quanto de troca, de interação. Eu tenho poder sobre aquilo que eu falo, que eu escrevo. Mas eu não tenho poder sobre aquilo que o outro lê, aquilo que o outro entende. Porque ele vai ler e vai entender segundo a sua bagagem cultural permitir. E dentro disso existe uma troca, né, de ideias, de pensamentos ou de significantes que estão postos dentro desses signos. Seja ele sonoro, como a palavra comer, seja ele escrito. Tá? E assim como qualquer outro símbolos também. Então, e para arrematar aqui e fechar nossa ideia, né, isso é o que leva para a gente pensar num contexto de linguagem prática, os gêneros textuais e de letramento, que são esses usos então que a escrita faz, né, na sociedade. Então, que uso que a gente faz? E olha aqui mais uma vez, né, para arrematar a ideia da relação de poder que isso traz para as nossas vidas e como ela influencia as nossas vidas. Né? O médico ali, ó. De acordo com o laudo, você está com processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Será que se o médico não traduzisse aquela forma de fala e de escrita para o paciente, né, ele iria compreender? Não, ele achou que ia morrer. E, na verdade, ele só estava com um furúnculo. Ou seja, entendem como que essa linguagem, essa forma de letramento, né, ela traz uma relação de poder? Porque o médico ele pode usar das palavras que ele quiser e nós que nós somos meros ignorantes dentro daquela esfera de letramento não vamos compreender. Assim como não é nada fácil para nós compreendermos um texto jurídico. E aí vocês vão ter o professor Marcos Vinícius que vai tratar com vocês sobre isso. Porque é da esfera de letramento dele. Se eu trazer um texto técnico de uma área específica, não é fácil eu ler ou outra pessoa ler. Tenho certeza que vocês, né, no trabalho de vocês, têm algum texto, né, algum documento que vocês fazem, que algum tipo de relatório, que é muito específico da área de vocês, que você se der para outra pessoa, ela não vai compreender. Isso é o que nós chamamos de letramento. Tá? E isso é uma relação de poder. Porque na nossa sociedade, muitas vezes, nós utilizamos então, essa cultura, né, da língua culta e essa cultura dessa fala rebuscada como se fosse algo para excluir, né, trazer então procedimentos de exclusão para as pessoas que não têm este mesmo nível, né, não tem esse nem mesmo nível no sentido de classificação, mas o mesmo letramento que nós ou que aqueles sujeitos. Então, quando nós falamos de comunicação, a comunicação ela está ligada intimamente à relação de poder, justamente por conta disso. Porque ela pode, então, controlar o outro, como ela pode acolher o outro. E você pode pensar hoje aí, Wesley, mas que difícil isso, é difícil de entender, né? É, é difícil de entender, mas não é impossível, porque nós estamos construindo novos conhecimentos, né? E para fechar aqui a nossa aula, né, de hoje, eu vou trazer para vocês um filósofo da linguagem que eu gosto muito, que chama Mikhail Bakhtin, tá? E aí ele vai dizer então para gente que não há neutralidade. Lembra que eu falei lá atrás para vocês lembrarem? Não há neutralidade. Por quê? Toda vez que eu produzo um discurso e que eu escolho um tipo de texto para escrever, uma forma de eu escrever, eu tenho uma intencionalidade com ele, tá? Seja para acolher, seja para excluir. Então, o Bakhtin vai trazer para a gente. O querer dizer do locutor se realiza, acima de tudo, na escolha de um gênero de discurso. Ou seja, aquilo que eu quero falar está baseado no tipo de texto que eu vou produzir. Essa escolha é determinada em função da especificidade de uma dada esfera da comunicação verbal. Ou seja, a minha esfera de comunicação verbal com vocês é aula, é escola, é educação. Então tem uma forma de passar esse conhecimento para vocês. Das necessidades de uma temática, do objeto de sentido, do conjunto constituído dos parceiros, daqueles que interagem para a comunicação. Depois disso, o intuito discursivo do locutor. Qual é o meu intuito hoje de comunicar essas ideias e pensamentos para vocês?
sem que este renuncie à sua individualidade e à sua subjetividade. Ou seja, quando eu falo, eu tenho aquilo que é meu caráter, aquilo que é minha subjetividade, que está implicada, grudada a todo momento sobre o que eu falo. E adapta-se e ajusta-se ao gênero escolhido. No caso hoje, aula. Compõe-se e desenvolve-se na forma de gênero determinado. Esse tipo de gênero existe, sobretudo, nas esferas muito diversificadas, na comunicação verbal oral da vida cotidiana, inclusive em suas áreas familiares e íntimas. Aí o que ele está dizendo aqui? Que olha, quando eu me proponho a vir aqui falar para vocês, ou vocês em qualquer outro lugar, eu escolho um tipo de texto, eu escolho um tipo de forma de comunicar a minha ideia. Que pode ser algo difícil, pode ser algo fácil, que eu posso tentar acolher vocês naquilo que eu vou fazer, como eu posso excluir vocês daquilo que eu estou fazendo. Né? E isso é uma relação de poder. Isso está marcado dentro do meu intuito de comunicação. E se eu tenho um intuito, se eu busco formas, não há neutralidade. Né? Porque eu utilizo ferramentas e estratégias de forma consciente daquilo que eu vou dizer ou não. É aquela coisa que quando você vai falar para a mãe que fez alguma coisa errada, você muda as palavras, você muda o contexto da situação, você não mente, mas você omite coisas, você muda palavras para trazer uma outra ideia, né? Então, lembre-se que não há neutralidade. Assim como você faz isso, todos as pessoas fazem. Porém, em alguns lugares, né, isso traz aí pensando Foucault, isso traz um dano maior, né? Se nós temos, por exemplo, instituições, e aí pensando governamentais, que trazem alguma coisa a ser falada e que traz uma relação de poder contra a população, contra as pessoas, aquilo tem um peso social muito grande. Então, o que é falado, o que é escrito, as leis que são produzidas, ela vai ter uma influência muito grande. E ela muitas vezes pode trazer vida, como pode trazer morte. Por isso que não há neutralidade e por isso que a palavra tem poder. Tá joia, minha gente? Então, espero que vocês tenham aí acolhido pelo menos um pouquinho das ideias de hoje. Dúvidas, depois vocês vão me perguntando, a gente vai conversando, a gente vai tirando. Mas o meu foco principal hoje era trazer para vocês essa ideia. Então, desmistificar um pouquinho o que é esse processo de comunicação, né, e entender que não existe neutralidade. Então, quando eu vou escrever um relatório lá na minha empresa, eu tenho uma intencionalidade. Eu sei quem vai escrever. E sempre eu tenho que pensar em quem produziu, por que produziu, para quem produziu e como produziu. Esse contexto, né, em que surge, né, essa especificidade que o Bakhtin vai dizer aqui, essa especificidade da esfera de comunicação, eu tenho que levar em consideração. Então, o que produziu, para quem produziu, por que produziu e como produziu. Porque tudo isso vai demonstrar o que está por detrás daquilo que foi posto, da palavra dita, da palavra escrita, né, ou daquele documento realizado. Enfim, finalizamos por aqui, minha gente. Então, um grande abraço para vocês aí. Mais uma vez, desculpa, é só a extensão da nossa aula de hoje, mas era uma aula de introdutória, então nós precisávamos ser um pouquinho mais potentes aí, tá bom? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula aí. Tchau, tchau!